Olá, sejam bem-vindos a President Language no programa Carreiras e Negócios de Sucesso. Um programa criado para acelerar sua carreira, destravar de vez o seu Business English e alavancar sua internacionalização profissional. Bom, e nesse programa nós sempre vamos tratar sobre qualificação profissional, sobre habilidades e competências, networking profissional, ou seja, tudo que um profissional precisa desenvolver para construir uma carreira de sucesso na sua organização. Bom, e hoje nós temos aqui uma presença especial. Primeiro apresentar a minha sócia Luciane Santos. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Prazerão de novo. A Head de Carreiras e Internacionalização da President Language. E a convidada nossa de hoje, especialíssima, Ana Almeida, né? Na verdade, Isso. é Ana Almeida. É Ana Paula de Castro Almeida, mas ninguém, né, me chama e me Esse nome conhece tinha que assim. ser, Exato. né? Então, Ana Almeida é o mais comum, né, as pessoas conhecerem. Mas a Ana, então, ela é a Head de Estratégia, Comunicação e Pessoas Isso. da SMS Group. Exatamente. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E para começar, a gente sempre gosta de trazer um pouco do seu storytelling, ou seja, a construção que você fez no mercado para ter uma carreira de sucesso. E o programa é Carreiras e Negócios de Sucesso. Isso. Então a gente gostaria de entender de você o seu background, né? Desde ali da saída do seu curso na universidade e até o momento onde você está hoje na SMS. Então, um prazer poder ouvir você e ouvir a sua história de sucesso. O prazer é todo meu. Delícia Estou muito demais. feliz, né? Primeiro, para quem não sabe, também é o nosso primeiro encontro presencial. É, o a gente primeiro. já se conecta há muito tempo, né? O Grupo SMS tem uma parceria com a President Language também, o que é muito legal. feliz pra gente. E conectar com vocês assim, nesse momento é uma honra. Então, Opa. obrigado pelo convite. A honra é toda nossa, Ana. Com certeza. Mas começando, né? Eu me formei em psicologia, me formei na UFMG e, assim, claro que hoje a gente tem visto que a questão da universidade tem tomado outros rumos, né? Mas naquela época aquela época a gente fica parecendo velha, né? Mas enfim, naquela Você já época, denunciou, gente? né? Sempre, né? Eu também Sempre. formei na UFMG. Mas naquela época era a única possibilidade que a gente tinha realmente de escolher uma carreira, de ascender, enfim, né? Eu também não vim de uma família, eu vim de uma família de trabalhadores, então a nossa alternativa era essa, era estudar e trabalhar. Então, fiz o FMG e fui extremamente feliz, assim, é um orgulho tão grande ter feito parte dessa comunidade, dessa instituição, assim, que eu conheci pessoas incríveis, professores incríveis, e tive a oportunidade de começar a trabalhar, né, ainda na época com estágio dentro da universidade mesmo. Eu fui da RH Consultoria Júnior, Olha que legal. fiz muita pesquisa na área de psicologia do trabalho. Então, eu entrei na psicologia. Naquela época, na minha cabeça, eu seria clínica, assim, né? A minha tia é psicanalista, então eu tinha aquela coisa, eu também quero atuar na área clínica, eu tinha certeza que era isso que eu queria. E aí comecei a me envolver na área do trabalho, falei, gente, mas tem tudo a ver É comigo, assim. apaixonante. Porque tem um dinamismo, tem, né, uma coisa de multitarefa e tal, que eu gosto muito, e eu pensei, acho que a clínica não vai me trazer isso, ela vai me trazer outras coisas, mas não isso. Então, foi uma identificação mesmo, e aí eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios, e um desses estágios era uma empresa que não existe mais, ela chama Atam. Ela foi comprada depois pela Accenture, né, que é uma grande multinacional, mas naquela época a Atam era uma empresa muito consolidada aqui em Minas, né, principalmente em Belo Horizonte, na área de automação e TI industrial. E era uma empresa formada por profissionais, assim, fantásticos também. Grande maioria vieram da academia e tinham muitos estagiários. Na época eu era estagiária, tinham muitos estagiários, assim, incríveis. Então, foi uma escola para mim. E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que eu tive uma identificação muito grande e depois se tornou uma grande amiga também. E mais ou menos depois de um ano que a gente estava trabalhando juntas, ela passou no doutorado e se mudou. E aí ela falou com o meu diretor, falou assim, olha, minha estagiária, a Ana, ela é ótima. Então eu tô saindo, mas ela pode assumir a área de RH. E na época era uma empresa de mais ou menos umas 500 pessoas, não era uma empresa tão pequena. E a gente tinha grandes clientes, né? Vale, Uzi Minas, Gerdau, ArcelorMittal, enfim, né? Todas as grandes empresas. E ainda assim ele acreditou e falou, se você tá me falando que ela é boa, eu vou acreditar e vou deixar ela ficar nesse lugar. E aí eu virei estagiária. Eu me identifiquei assim, né? Eu virei estagiária sênior e eu contratei outras 2 estagiárias para trabalhar comigo. Uau. Então, era assim, eu não sei quem era mais
doida, se foi ele, né, de deixar ou eu de aceitar. Mas foi o que aconteceu naquela época. E aí, de fato, eu assumi a área de RH e foi uma grande oportunidade, porque eu comecei a criar coisas e comecei a criar muita conexão também com outras pessoas, porque como eu não tinha conhecimento nenhum, então eu tinha que pedir ajuda para os meus professores, para outros colegas que eu conhecia, né, da área, para colegas que também não eram da área, mas que já estavam, né, amigos que já estavam mais avançados, assim, em termos de carreira, Uhum. e estudar. Então, eu ia estudando, ia descobrindo. Hoje a gente tem uma facilidade maior, né? Hoje você tem Sim. podcast, hoje você tem YouTube que te ajuda Sim, muito. clicou, você tem Tá, acesso à tá no clique do informação. dedo, né? Exato, naquela época eu ficava lendo artigo científico, assim, para Uau. tentar realmente, né, achar uma maneira de fazer aquilo. Então foi uma grande escola, eu aprendi muito, assim, foi uma experiência sensacional. E aí depois veio a fusão. Isso em 2008, se não me engano. Veio a fusão, a Accenture adquiriu 100% da Atam, a Atam de fato deixou de existir como marca de empresa. E naquela época, eu recém-formada, eu queria outras experiências. E quando a Accenture veio, acho que pela questão da aquisição em si, ela veio muito engessada. Então, a gente não tinha muito Hum, espaço para desenvolver, para, enfim, trazer as coisas que a gente. pra criar É, também, para né? criar. As próprias estratégias, o próprio Exato, jeitinho de trabalhar, e aí às vezes exato. isso acontece. Quando você tem uma grande que compra uma menor, isso infelizmente É acontece. verdade. E era uma gigante comprando uma Aham. pequena, né? Então, naquela época, não houve nem aquela discussão assim, será que a gente pode aproveitar o que está sendo feito aqui? É, Não, foi uma mudança. Eu infelizmente, brinco que né? era assim, um dia a gente estava trabalhando, a gente era Atá, no outro dia tinha o rapaz do Martelinho, né, tirando o nome da empresa e colocando Aham. o nome novo. Mas, enfim, foi interessante. Eu fiquei um tempo ainda, fiquei um ano quase, tive boas experiências, mas falei, não, acho que eu quero outras coisas. E aí, fui me endereçar numa área que eu não conhecia. Era uma grande fã de Grey's Anatomy e achei que se eu trabalhasse no Ah, que hospital seria legal. isso, né? Aham. Assim, nossa, aquela coisa, todo mundo interagindo com todo mundo e tal. E é completamente diferente. É. A área de RH dentro de um hospital, ela é super isolada. Uhum. Você não tem contato com o corpo técnico, digamos assim, né? E é muito recrutamento e seleção. Então, foi um pouco frustrante, mas Uhum. ao mesmo tempo, como eu também era muito interessada com as coisas, eu comecei a falar assim, não, então se eu tô aqui, eu tenho que ir no bloco cirúrgico. Eu tenho que entender como é que faz uma cirurgia, eu tenho que entender como é que é uma emergência. E aí eu ia e Hum. ficava lá olhando, entendendo as coisas, conversando com os profissionais, porque eu falava, bom, tudo bem. Se eu não vou ter tanta interação, mas eu estou recrutando para essas áreas, então eu preciso pelo menos entender o que essas áreas fazem. E aí foi muito interessante, passei um período lá, e na época eu tinha uma colega de inglês, que é também uma amiga minha, ainda trabalha na Polvurt, e ela falou: olha, a gente tem uma vaga na Polvurt para RH, por que você não se candidata? E eu já conhecia a Polvurt da época da TAM, porque as duas empresas já tinham trabalhado em parceria juntas, eu sabia que era uma grande empresa, sabia que era uma empresa muito boa. Falei, bom, vou lá. E aí fiz meu processo seletivo, passei, Ah, que e, legal. né, de lá para cá são quase 15 anos. 15 anos Porque de isso, Pulvurt e agora e agora é SMS, SMS né? Group. SMS Nossa. adquiriu, ela já tinha um percentual da Polvurt desde 2012, se não me engano, e 2020 ela adquiriu 100%. Mas diferentemente do que a gente viveu, do que eu vivi, Uhum. né, da época de Atam, foi uma incorporação, tem sido uma incorporação mais gradual e realmente essa possibilidade da gente olhar o melhor das duas, porque são duas Sim. grandes marcas, É. são duas empresas muito consolidadas, né, no mercado, principalmente no mercado dos metais, de 150 anos de história, Uhum. então Olha vale, só, né? 150 anos de de SMS, Pulvurt SMS, SMS, né? isso, isso. Muito legal mesmo. Não, e Ana, você tocou em dois pontos aí muito interessantes, que é o que a gente também acredita muito. Você falou assim que quando você começou a questão do networking, de acessar os professores, acessar as pessoas, porque infelizmente as pessoas têm uma ideia errada de networking. Elas acham que networking é só quando você está procurando uma colocação. Exato. Mas o network não, ele é estratégico, ele é para te ajudar a crescer, é para trazer essas conexões assim gostosas que começam profissionalmente É, e acabam na É, amizade. é Então, relacionamento, na é verdade, né? É. relacionamento e é isso que é legal. E essa questão que você falou também da cultura organizacional, que é extremamente importante, porque
você falou assim, eu fiquei 1 ano e aí depois eu fui buscar outras coisas. Às vezes a gente tem a impressão de que a empresa contrata, mas não é isso. A gente tem um perfil e existem organizações diferenciadas dentro desse perfil. Então, crescer, fazer sua carreira de negócio, desculpa, sua carreira de sucesso, é entender o seu lugar nisso, nessa organização, e você é o protagonista. Eu não As- tenho Uhum. dúvida disso, porque eu acho que, assim, não existe profissional ruim. Existe um profissional que, de repente, não se adequa àquela situação. Aham. Como também, claro, existem empresas boas, né? Eu acho que isso é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a empresa é muito boa, mas você não se adequa àquilo que está sendo colocado, né? Ou você está no lugar errado em Seja o termos de. momento, às vezes é o seu É. momento de vida, às vezes é a forma como você está enxergando as coisas, às vezes é o momento que a empresa está vivendo, né? Por exemplo, a gente está Sim, vivendo um momento de fusão e a gente sabe que é um momento muito delicado. delicado, ele é complexo, né? Ele tem muitas variáveis, então, assim, certamente as pessoas vivem uma fase ali um pouco, né, assim, passam a questionar mais aquele ambiente. Uhum. Então, acho que tudo depende, né? E isso que eu acho que é o bonito da vida, assim, porque Uhum. não tem isso, né? Você tem que estar nesse lugar, ou você tem que ser assim. Claro que a Não tem gente vive numa respeito. sociedade que muitas vezes nos coloca nessas caixinhas, assim, né? E diz que a Uhum. gente tem que ir. É. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão vindo com esse drive, assim, né? As pessoas mais jovens estão vindo com esse drive e nós estamos amadurecendo para entender que a gente não tem que ir, né? A gente tem que se encontrar. E o E, porquê faz toda a diferença. exato, E isso eu acho muito legal da nova geração, porque eles não fazem nada se eles não entenderem o porquê. exato. E isso é fundamental. Por que que eu tô aqui? Por que essa empresa? Por que Qual o não propósito, aquela? né? É Por que muito que eu vou forte ficar isso. aqui sofrendo, entre aspas? Porque não é o que eu quero fazer. Então, isso eu acho que é primordial para você trilhar uma carreira profissional de sucesso e de satisfação, porque a gente passa quanto tempo no trabalho, né? Exato. E assim, é interessante porque às vezes a gente fala de propósito e fica parecendo uma coisa muito É, clichê, né? clichê ou também muito, né, soft. É. E não é, porque quando, né, assim, se a gente for pensar os nossos pais, por exemplo, né, a vida deles era o quê? Era trabalhar e cuidar de filho, assim, não tinha muitas outras coisas para fazer, É. né? Era uma época muito mais difícil, do ponto de vista financeiro, de Uhum. possibilidades, enfim. E hoje não, a gente tem milhões de coisas que a gente pode fazer. Então, Sim. realmente, você dedicar, e eu acho que hoje em dia o tempo é aquilo de mais precioso que você tem, né? Eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Então, realmente, você dedicar 8, 10 horas do seu dia, né, e tantas pessoas que pegam transporte público e demoram muito mais do que isso, então, às vezes, a gente está falando de 12, 14 horas de uma Uhum. dedicação, tem que fazer muito sentido. É claro que a gente tem um país desigual e que tem realidades distintas, e a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar. Mas muitos podem hoje escolher, né, esse trabalho. E isso é tão significativo porque tem feito as empresas mudarem também, né? Uhum. As empresas, Sim. num primeiro momento, elas também eram assim: é isso que tem para hoje, né? Você gosta, você não gosta, a gente é assim. E hoje não. Hoje as empresas têm o tempo todo que se modificarem e mostrarem que elas também se importam com pautas que são da sociedade, porque É a, cada a vez coisa mais é uma grande integrada, né? engrenagem, na verdade, né? Exato. Entre o perfil da empresa, né? O que ela Uhum, espera, mas também ouvir o colaborador, né? uhum. Ou seja, entender todo esse aspecto humano e de conquista e de projeto de vida que esse colaborador também tem. Porque assim ele consegue entregar mais resultado na organização se ele realmente está feliz onde ele está. É, Isso é muito importante. É por isso é. que a gente é tão apaixonado com o seu trabalho, porque a gente sabe que você É. faz isso, Não, olha. olha só, e tem um outro detalhe importante que eu vejo muito no trabalho da Ana. Eu queria falar sobre paixão. Eu vejo que o seu trabalho na SMS é feito com muita paixão. Paixão, a minha pergunta seria: os desafios e as oportunidades que você encontra, né, o colaborador, enfim, na SMS, movidos por essa paixão. Então, a gente sabe que quando a gente está em um ambiente e a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, tudo flui melhor, né? E aí você acaba batendo na carreira de negócio de sucesso, carreira de sucesso. Então, assim, no seu ponto de vista, Ana, eu sei que você tem esse aspecto muito forte, é latente em você. Quais são esses desafios que você encontra na SMS para o colaborador?
Eu acho que vocês conseguiram traduzir quem eu sou, assim, né? De fato, eu sou essa pessoa muito apaixonada por tudo na minha vida. Como eu falei, eu me apaixonei pelo FMG, assim, pelo que essa universidade me proporcionou, e realmente mudou a minha forma de ver a vida. Uhum. Eu me apaixonei pela TAM, que foi esse primeiro espaço que eu encontrei de Uhum. muito sentido, assim, de pessoas incríveis que eu trabalhei. E hoje eu vejo, né, colegas da época, porque isso eu tô falando de 2005, se eu não me engano, quando eu entrei lá. E até hoje nós somos amigos, a gente se encontra na rua, a gente se vê, é aquela coisa assim, né? Gostosa, É, de né? um carinho, de uma admiração muito grande pelas pessoas. E eu encontrei a mesma coisa na Polvurt, agora SMS. Uhum. É, e eu acho que a nossa empresa, ela traz isso, assim. Primeiro, você precisa ser um apaixonado para você trabalhar com tecnologia. Né? Então, a gente não estaria no mercado há 150 anos se a gente não Uhum. tivesse cheio de pessoas apaixonadas pelo que elas fazem e querendo o tempo todo fazer diferente, fazer mais, inovar. E foram assim que as coisas mais engenhosas que a gente construiu lá se fizeram, né? Assim, tiveram vida, porque as pessoas que estavam por trás eram pessoas muito apaixonadas, muito dedicadas, muito inteligentes e que conseguiram desenvolver coisas incríveis. E aí a gente tenta traduzir isso para a cultura também, né? Uhum. Então a gente é muito apaixonado pela técnica, digamos assim, mas existem várias áreas que não são técnicas, então elas também precisam trazer isso, né? Se você, por exemplo, né, eu tenho meus colegas da contabilidade, eu vejo no olho deles o quanto eles são apaixonados pelo que eles Uau. fazem, o quanto eles entendem que, enfim, você tratar, né, a questão tributária de determinada forma vai trazer um ganho de resultado para a empresa, vai Uhum. trazer, às vezes, um saving muito importante. Uhum. Então, é isso. Acho que a gente conseguiu traduzir na nossa cultura essa paixão. Claro que a gente está passando por esse desafio, né, É. da fusão e talvez é sobre isso também, a gente conseguir manter essa paixão que a gente sempre teve e, enfim, é o que nos move. A gente vê, né? Porque assim, a gente que é parceiro, né? President Language da SMS, existe uma paixão muito grande também da nossa parte. Eu me pego muitas vezes lá no Instagram ou lá no LinkedIn e falo assim, gente, eu quero compartilhar isso. Não, vou compartilhar. Opa, tem uma vaga de emprego? Ó, pessoal da nossa rede, eu tenho uma vaga aqui da SMS. Isso é a nossa paixão em relação a tudo que a gente desenvolveu de parceria. Então, isso é latente na SMS e a gente acaba também trazendo isso, né, Lu? Para Sim, não, com President certeza. Language, né? Você sabe que quando eu comecei a fazer processo seletivo, lá na Polvust, na época a gente tinha um volume grande de vagas, era uma época de 2010 que o mercado estava dando um boom na cirurgia, e eu tinha muitas vagas, e às vezes eu perdi muito sono, assim, preocupada, né? Vou conseguir preencher, não vou conseguir preencher. Uhum. E eu falava assim, Deus, porque eu acredito muito, eu falava, Ah, Deus, ótimo. eu tenho uma Legal. vaga para uma empresa ótima. Então, assim, me ajuda a achar Me essas coloca o pessoas, profissional coloca um certo. profissional bom aqui, porque a empresa é boa, é uma empresa séria, é uma empresa que eu tenho certeza que se a Sim, pessoa sim. entrar, ela vai gostar de trabalhar. Então, eu acho que é gostoso quando você tem essa identificação, Sim. porque é sobre isso, assim, é sobre esse orgulho de pertencer, de fazer Uhum. parte. O que não quer dizer que não tenha problema, né? Todas Não. as organizações têm. E quando você fala de desafios, tem muitos desafios, mas ao mesmo tempo é isso, é essa possibilidade de você ser autônomo, essa possibilidade de você criar. Eu falo que eu tive inúmeras oportunidades e ainda tenho lá dentro na mesma empresa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em países distintos e conhecer culturas distintas e trabalhar com colegas que têm né, um outro viés, assim. Então, é muito bacana, é muito, muito. Não, É. isso é muito legal, né, o que você está falando aí. Então, questão da paixão, né, do propósito, que é importante. E que mais que você acha? Né? Porque você é Human Resources, a gente tem que tirar, né, essa ideia. Que é O melhor o possível, né? melhor possível, né? E um Human Resources, como que eu posso dizer? Na veia, assim, né? Que se preocupa com as pessoas, que É. tem essa paixão e tal. Como você vê hoje as necessidades do mercado? O que é necessário para um profissional de sucesso? É, talvez, atualmente, com todas as mudanças que a gente está vivendo, as pessoas possivelmente não enxergam isso com talvez a seriedade que eu enxergo e acho essencial, assim. Uhum. Para mim, o conhecimento técnico ele é fundamental. A gente não pode perder de vista.
Isso. E quando eu falo conhecimento técnico, é conhecimento técnico em qualquer área que você esteja atuando, né? Eu, Uhum. enquanto RH, eu tenho muito conhecimento técnico, assim, né? Então, eu Uhum. preciso saber muito sobre recrutamento e seleção, eu preciso entender muito sobre carreira, eu preciso entender muito sobre cultura, preciso entender sobre uma série de Tudo que questões envolve a sua técnicas, área, né? É exato. verdade. Então, como eu falei, né? Hoje em dia, talvez as pessoas não veem a universidade da mesma forma, e também a universidade não é a única fonte, Sim. mas independente da fonte que você procure, Conhecimento. tem que ser conhecimento, e tem que ser conhecimento profundo, tem que ser aquele conhecimento que não é aquela coisa Não é rasa, superficial. Aham. mas é um conhecimento realmente que você sabe, e que a partir daquilo que você apreende, dentro, né, do que você estudou, do que você conheceu, você passar a questionar, você passar a realmente avaliar, aquilo faz sentido? Porque, por exemplo, muitas vezes eu vejo muitas coisas do mercado que às vezes estão na moda e às vezes fazem sentido, mas não faz sentido para a minha organização. Então eu tenho que saber Sim. traduzir isso também, Filtrar. né? Durante muitos anos da minha carreira, eu bati muito cabeça na parede porque eu via uma coisa e falava, a gente tem que implementar aqui. E aí eu ia lá, montava, fazia um case, apresentava para o meu diretor, ele olhava para mim e falava assim, não, não tô vendo sentido nisso aí. Isso para mim é modinha de mercado. E aí eu ficava chateada, falava, como não? Eu fiz um mega estudo, eu montei, como é que você fala que não? Todas as empresas estão fazendo isso. E aí depois eu parava e pensava assim, ele tem razão. A gente tem outras dores, a gente tem outras coisas que a gente precisa focar tempo e energia, e não naquilo ali. Então, acho que o conhecimento técnico, ele te ajuda nesse sentido, a balizar o que Conhecimento faz sentido, o profundo, que não né? faz sentido, onde que está a real dor daquilo que a organização está passando, ou aquele profissional que você está ajudando está passando também. Então, eu sou uma entusiasta do conhecimento técnico, acho que a gente não pode perder isso de vista de maneira alguma. É a grande base, né? O profissional ele tem que ter o seu conhecimento técnico para operar bem dentro da sua função. Isso, Então, é a premissa, né? Ele tem que ter aquilo ali. E aí ele constrói, junto dessa base, os outros elementos para que ele consiga exato. chegar a gerar o resultado que a organização demanda, né? É porque quando a gente fala de soft skill, enfim, a gente poderia ficar aqui fazendo uma É, lista de coisas que é. são importantes. Mas eu acredito muito que isso tem que ser, tem que ecoar com seus valores, né? Então, assim, Sim. quando a gente quer trazer um profissional para trabalhar conosco, isso a gente já mapeia. Se essa pessoa tem valores que são próximos aos nossos valores enquanto instituição, né? Se vai ter aquele fit cultural que a gente fala, que não quer dizer que a pessoa tem que vir igualzinha, né? Não, De aí forma É. alguma. Porque tem uma colega, ela é muito interessante, ela falou uma vez num curso que eu estava fazendo, ela falou assim, na minha empresa, a gente contrata vários legumes, e aí a gente coloca todo mundo no potinho e vira todo mundo picles. Então, assim, Deus me livre, né? Eu não quero ter um tanto de Meu picles, Deus. assim. Eu quero realmente que as pessoas sejam Fica uma todo bonita mundo, salada, exato, né? fica todo Cada mundo um em com a sua conserva, né? exato, característica, Uau. né? Cada um tem a sua característica e tal. Mas um mínimo ali, né, precisa Você tem que ter ter Sim. para a aquela colinha, o isso. cimentinho que vai colocar todo mundo junto e vai evitar os conflitos, né? Isso, para essa liga dar certo. Então, acho que isso é algo que tem que vir, né? E aí, atrelado a esse conhecimento técnico e atrelado a essa capacidade da gente ter uma visão ampla das coisas, né? Hoje também as pessoas estão muito generalistas Uhum. e a gente se perde muito nas discussões porque está muito no genérico, a gente não, eu brinco que a gente não vai fatiando as coisas para realmente entender qual que é o real problema, qual que é a causa Sim. raiz É. daquilo ali que está acontecendo. Então, a gente tem que ter essa visão ampla, mas ao mesmo tempo a gente tem que conseguir aprofundar. A gente tem que ter uma capacidade de tomada de decisão também. Então, é aquele sense response, né? Você tá Uhum. sentindo, você vai tomando a decisão. Às vezes ela é a melhor decisão, às vezes não é. E aí você aprende com aquilo e corrige rota. É, quando a gente fala em trabalho em time, também virou aquela coisa um pouco mais soft, né? Trabalho em time. Mas para mim, é sobre conexões reais. E quando eu falo É muito conexão mais profundo, na verdade, né? exato. E conexão real, não necessariamente você vai virar melhor amigo daquela pessoa, você vai no boteco com ela. Não. Talvez sim, né? E quando isso Pode acontece é muito acontecer, bom. É, Né? A gente transcendeu isso, é né? A gente ainda não foi verdade. no boteco, a gente precisa ir. Vamos sim. Pois é, mas a gente transcendeu isso, né? E eu acho que quando acontece é muito bom. Mas é sobre quando eu estou trabalhando junto, de fato, eu compartilho informações, eu compartilho conhecimento, a gente tem trocas verdadeiras. Dúvidas. E a gente fala, então assim, não é mais sobre, você falou uma coisa, aí eu vou lá e falo para outra pessoa que você falou, eu fico chateada. Não, é chegar e falar, Thelma,
eu não gostei daquilo. Eu Uhum. não acho que aquilo foi legal. Eu não acho que esse é o caminho. Então, É ser direto, né? eu acho que, assim, E a conexão te ajuda a fazer isso, porque ela traz uma proximidade. E você tocou num ponto interessante, Ana, que eu acho que a questão da tecnologia, ela individualiza muito. Porque você está ali fazendo o seu trabalho, você tem a ferramenta, você exato. tem o clique do dedo. É, Você não precisa virar para o tela e falar assim, então como é que faz isso? Você vai no Google, Google It. agora é ChatGPT, né? É, Pois é é. Aí agora assustador, mas é muito interessante. enfim, né? Então, é, isso torna-se acaba se tornando um desafio a convivência e o relacionamento. Porque, entre aspas, você não precisa mais dessa troca humana. Mas precisa sim, porque isso que você falou do conhecimento, a, a tecnologia ela vai te dar a informação. O conhecimento vem do uso da informação. O que que você faz com isso? Como que se aplica? Tem um cara que veio de outra realidade e pode te ajudar com isso. Tem uma pessoa que está do seu lado, que é o seu líder e pode. É a troca. Então, eu acho que talvez hoje um grande desafio é dosar o que que a tecnologia, a ferramenta traz. Uhum. Ela traz informação. Mas o conhecimento é o que eu faço com essa informação. E eu não posso ficar só na informação, que é o que você está falando, de ser generalista, Uhum. de ficar discutindo aqui, mas espera aí, É e o profundo, né? né? E Isso é muito é um importante. grande desafio. É. Acho que esse é um desafio, o desafio da atenção plena hoje em dia, assim, né? Porque com a questão da pandemia, o advento das ferramentas, hoje, se você for pensar, você liga o seu computador, você está com o Teams aberto, né? Ou qualquer outra ferramenta Uhum. desse tipo, você está com o seu WhatsApp aberto, porque o WhatsApp é trabalho, então o tempo É. todo você está ali trocando também. E aí você está participando de uma reunião, mas essas coisas continuam, Popping up. né? O seu e-mail também. Então, assim, é uma loucura. E eu acho que a gente precisa voltar para essa questão da atenção, porque a atenção, ela também nos ajuda a transformar conhecimento. Porque senão é Sim, isso, eu tô observação. ali escutando um tanto de coisa, mas eu não tô aprendendo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tô ouvindo, tô participando de uma reunião, né? E que eu falei, o É. time está aqui, eu tô respondendo outra coisa, vem o É. WhatsApp, eu tô respondendo outra coisa, eu já tô preocupado com o e-mail, tô preocupado com o relatório. E a É. reunião que tá Foge a acontecendo atenção. É. ali, eu já nem sei mais sobre o que ela é. Então, a gente tem que tomar esse cuidado muito grande também, porque acho que a gente acaba perdendo essas oportunidades, né, de conectar e de aprofundar quando a gente não presta atenção nisso. E a questão da crítica também, porque é o que a gente está conversando. Você pode ir no chat GPT, você pode olhar no Google, mas você tem que ter uma capacidade crítica em cima daquilo que você está trazendo. Também. É. Então, durante muito tempo, eu também sou responsável pelo time de comunicação e marketing, eu brincava com a minha turma e falava assim, ó, gente, a gente não pode ser preguiçoso, né? A gente não pode ficar com preguiça de escrever texto e começar a fazer as coisas com o chat GPT, porque senão a gente vai parar de pensar. E eu continuo acreditando nisso, mas eu me rendi para conhecer o chat GPT, né? Então, eu tive aquele momento ali, bom, vamos nos conhecer, deixa eu ver do que você é É. capaz. E realmente ajuda, não dá para dizer que não ajuda. Sim. Mas ainda assim, ele te traz né, por exemplo, nesse caso, um texto, mas tem muita coisa para você Acho que é uma mexer em grande cima aliada, né? disso. A inteligência artificial, ela é uma grande aliada, porém você não pode perder o seu também senso crítico, né? Você precisa analisar, entender o que a ferramenta está te dando, e aí você fala, opa, mas espera lá, tem que corrigir isso aqui, acho que, né, dentro da sua realidade, né? E não ficar refém É não ficar daquilo também, refém. porque é o que eu falo de parar de pensar, às vezes é isso. Porque aí você começa, né, ficar preguiçoso mesmo. Você começa a É. falar, sei lá, tem uma reunião sobre isso, como é que eu posso iniciar uma reunião? Como é que eu posso começar uma apresentação? E aí você vai começando a fazer dessa forma, você para de fato, gastar aquele tempo ali, que é importante, né, para Você só não construir. consegue pedir para o chat GPT participar da reunião por você. Ainda, né? Ainda. Não, mas Eu acho que vai Imagina acontecer. só. eu acho que vai É. chegar nesse Eu ponto. acho também. Mas, às vezes o pessoal brinca, né? Eu recebi esses dias uma mensagem falando assim, Lu, agora o Meet vai ter tradução simultânea para 37 línguas. Eu falei, cara, piorou sua responsa, porque se você falar bobagem em português, ele vai traduzir em bobagem em 37 línguas. Para quem está te ouvindo.
E aí, uma forma de traduzir bacaninha, você entender que o japonês tem uma cultura, o alemão tem outra, o Uhum. americano tem outra. Então, já estrutura o seu texto bonitinho, pra você evitar de ter uma outra reunião, de Ou mandar um seja, não e-mail de. seja preguiçoso. É uma outra preocupação que a gente vai ter que Né? ter. Então, assim, porque. E isso a gente vê a nova geração, né? É um ponto também. Tudo tá na rede, tudo tá no clique do dedo. Mas o que que eu faço com essa informação? Exato. Né? E esse é um grande desafio aí. E esse escutar que você falou, porque às vezes o cara, até mesmo você tá lá no LinkedIn, você vê um post e fala assim: Puxa, eu nunca pensei nisso. Olha, isso aqui pode me ajudar naquele problema. Cara, você parou, leu, entendeu. Mas se você tá só passando o dedinho, Você nem vai olhar para e aí aquilo, você né. perde a oportunidade de É, crescer, você é. perde a oportunidade de E do conhecimento. networking que a gente estava conversando também, porque muitas vezes Sim, acontece sim. isso, às vezes eu vejo, um post interessante no LinkedIn de algo que eu estou trabalhando também, e eu me conecto com a pessoa, eu pergunto, sabe: "Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Você tem espaço para a gente fazer fazer um bench?". Uhum. Enfim, também é uma ótima fonte de conexão se você olha com esse aprofundamento, né. Se você vai só no dedinho ali passando tempo, né, você tá, sei lá, em outro lugar e fica talvez você perca essa Eu acho que isso é muito oportunidade. Sim, importante, essa troca que você está dizendo, né? Ou seja, quem produziu aquele texto que você acha interessante, de repente até para ser implementado na sua organização, você ter essa conexão, né, com essa sim. pessoa. Opa, como é que você fez? Qual foi a experiência? Quais são os resultados É. disso? Muito legal o ponto de vista. É Por muito bom, aí. ajuda muito. Não, com certeza. E é um outro olhar sobre o É. network, né? Que a gente só pensa no network quando a coisa tá mais complicada e eu preciso de cliente ou de uma colocação, né? E não, é muito mais rico do que isso. Ou eu preciso de um favor, que também era uma dificuldade que eu tinha no início, porque eu ficava assim: "Gente, mas eu vou procurar essa pessoa por interesse, né, tem que ser uma coisa genuína, não posso". Mas não é sobre interesse, é sobre, às vezes, uma dificuldade que você está passando e alguém pode te ajudar, ou às vezes porque você não sabe aquele caminho e uma outra pessoa pode te ajudar também. A gente vivenciou uma história muito interessante, em 2014, se eu não me engano, a gente teve uma mudança na nossa diretoria, na época na Polvurt, e a gente precisava fazer uma transformação cultural também, né, porque não Uhum. dá para você ter uma mudança de diretoria apenas, uma Sim. mudança de diretoria Acaba ela mudando mais traz, ampla. Essa né, mudança é ampla. só Perspectivas, visões, essa ela mindsets você tem diferentes. que fazer a cultura acompanhar essa mudança também. E aí, mesma coisa, eu comecei a pesquisar e tal, mas as coisas que eu estava encontrando eu ainda não estava achando. E aí foi por meio de alguém que comentou comigo que a Max Milhas, que é uma empresa que não tem nada a ver com o nosso segmento, tinha feito um trabalho de cultura muito bacana. E aí eu consegui me conectar com a pessoa de RH de lá, e na época era uma menina super nova, assim, Legal. acho que eu até me vi um pouco nela, assim, né, cheia de energia, de paixão, tal, tal, tal. E aí eu falei: "Ah, eu posso ir para conhecer", e fui. Tive um bate-papo com ela de mais ou menos uma hora, que foi extremamente transformador. De lá, eu montei, né, junto com o meu time, o projeto de cultura que a gente ia fazer daquela época, todo com base numa conversa de uma hora que eu tive com essa pessoa. Olha que Porque foi tão interessante. inspirador, ela me trouxe tantas coisas, que claro, que depois eu tive que aprofundar, né. Sim. Mas assim, foi o start que eu precisava. Então acho que o network ele traz essa, né, o network, o bench, ele traz essa possibilidade de às vezes você tá ali conversando com a pessoa, é um clique que você precisa na sua cabeça, porque às vezes você já tem a ideia na sua cabeça, mas você ainda não sabe muito como começar ou como operacionalizar. E aí quando você conversa com a pessoa, aquilo faz tão sentido, você fala assim: "É É. isso". Você E fala, aí você começa a fazer. Eureka! Você É, fala, é o ponto, era o que eu queria, você salvou meu dia. é. Né? Por Acontece, isso é isso muito por legal. isso, Ana, que você está falando do network é importante, e a gente traz aqui na nossa metodologia, como eu sempre falo aqui nos episódios, né, muitas vezes o profissional vem buscando inglês e ele se depara com uma realidade de habilidades e competências que a gente vai treinar, e o network é um deles. Então a gente sempre começa com o perfil comportamental, com uma análise SWOT, depois a gente desenvolve o inglês de negócios, a gente trabalha muito bem essa cultura de outros países, ele vai desenvolver projetos e negócios em outros países, né? Como que fica essa questão cultural? Então ele tem que entender muito bem. E aí a gente trabalha também as skills, geralmente preconizadas pelo Fórum Econômico Mundial. Então a gente vê quais são aquelas que realmente o mercado está tem demandado mais
e aí a gente finaliza com a internacionalização. Então, a nossa preocupação, e por isso que eu estou falando sobre isso, é a preocupação da internacionalização da carreira. Uhum. E não somente inglês por inglês, porque inglês já é premissa. Agora, o que de fato vai levar à internacionalização desse profissional? E isso eu queria saber dentro da SMS, ah, porque a gente vive num cenário internacional. A SMS é uma multinacional. Uhum. Como que tem sido esse processo para os colaboradores fazer essa transição de ser um profissional local para ser um profissional global? Uhum. Primeiro eu queria parabenizar o trabalho de vocês. Bom, Eu obrigado. realmente acho fantástico, porque sai desse conceito de uma escola de idioma Uhum. para, de fato, uma escola de profissionalização, assim, né, de desenvolvimento de carreira. E eu acho isso tão mais rico, assim, né? É numa amplitude tão grande, então vocês estão de parabéns. Obrigado, obrigado. Mas respondendo a sua Sim. pergunta, é muito interessante porque a gente brinca que a Polvust do Brasil e agora na SMS também, nós somos o América Futebol Clube. Então a gente treina aquelas pessoas sensacionais e coloca, né, aqueles jogadores e a gente exporta. E aí a gente, enfim, Vai ser vendido. segue desenvolvendo outras pessoas, exportando outras pessoas. Então a gente tem essa brincadeira interna porque, de fato, o que a gente percebe, nós somos um grupo multinacional e a gente realmente tem operações em diversos lugares do mundo. E todas as vezes que um colega do Brasil vai trabalhar em alguma entidade, as pessoas, elas se apaixonam por aquele profissional. Porque nós somos diferenciados. E a gente precisa acreditar cada vez mais nisso. Claro que a Sim. gente, enfim, tem a barreira do idioma, porque diferentemente de outros países que, né, a gente pega a Alemanha, por exemplo, que é a nossa matriz, Uhum. embora o inglês não seja o idioma nativo deles, eles aprendem Como segunda como língua. segunda língua muito cedo na escola e Uhum. toda a população, né? Isso não é, para aquela população que tem mais ou menos condição financeira. E no nosso caso aqui, infelizmente, sim. A gente Não vive é? uma Então, a realidade gente vive uma realidade alarmante, né? exata. É muito triste isso, né? A gente perceber que esse segundo idioma não é para todos. E se a gente for pensar no inglês, tem essa distância, mas imagina, a gente está tão próximo aqui da América Latina, a gente poderia ter o espanhol, que é até mais próximo do Sim. nosso idioma, que também poderia abrir portas, e nem isso a gente conseguiu, né? Infelizmente. Então, não vou abrir essa discussão porque tem milhões de É, coisas por trás disso, inúmeros fatores, mas né? eu acho que traz aquela coisa assim, como a gente, a não ser que você tenha vindo de uma família que realmente tem uma condição financeira melhor e você pôde estudar numa escola ou uma escola bilíngue, ou você pôde Uhum. fazer um curso de inglês e ainda um intercâmbio, a grande maioria de nós sente que o nosso inglês não é tão bom assim. Eu, Uhum. pelo menos, eu posso dizer que eu estudo inglês há mais de 20 anos. Eu sigo achando que o meu inglês é péssimo. Claro que eu consigo me comunicar, eu participo de reunião, né, hoje eu estou inserida nesse mundo, mas eu sempre fico assim, me comparando com outras pessoas e falo, eu não estou nesse nível. Ai, E eu essa é quero uma o grande. Obama, eu quero E essa é uma grande armadilha, Mas né? você sabe que a régua do brasileiro realmente é muito alta no sentido de, Cobrança. olha, eu não consigo me comunicar como o Obama. Opa, mas Quem consegue, né? Em quem primeiro lugar, porque ele consegue, tem uma Só o né? Obama. oratória. É, Não, e ele tem uma Só o oratória Obama, também. né? fantástico. Além né, do inglês perfeito, obviamente, a É. oratória é sensacional. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que isso traz para a gente talvez uma insegurança, mas que quando a gente tem a oportunidade de trabalhar junto com os colegas, que é essa oportunidade que a SMS permite para os nossos empregados de fato trabalhar, a gente vê que a gente não perde em nada, pelo contrário. Por quê? Porque nós somos multitask, Uhum. nós somos multidisciplinares, a gente tem um nível de flexibilidade altíssimo, então realmente a gente consegue se adaptar, né? Não é aquela coisa muito Engessada. engessada, exato, a gente tem essa possibilidade. Claro que talvez a gente peque um pouco na questão do planejamento, a gente é mais fazedor, mas ao mesmo tempo a gente é fazedor, então a gente vai fazendo, Claro. né? Pode ser que não dê tudo certo, mas enfim, a gente vai para ação. Então esse Hands-on, total, dinamismo, né? exato, esse dinamismo que a gente traz, ele é muito bem visto lá Uhum. fora. E eu posso dizer sem preocupação alguma de estar enganado, porque eu não estou. Todos os nossos colegas que têm experiência fora, ou eles recebem convite para ficar, ou eles de fato ficam. Ou se não, porque às vezes é um contexto que aquela entidade não tem uma oportunidade, ele volta com uma chancela, assim, esse profissional é excelente. Então Muito legal. é muito bacana quando a gente olha para Essa isso. experiência, né, do internacional também ela é tão rica.
como você está dizendo, né? O profissional da SMS, por Vurt, quando ele está lá fora, ele está desenvolvendo outro projeto, as pessoas se apaixonam por esse profissional que passou pela SMS. E quando a gente pensa na questão internacional, um detalhe que eu queria trazer como ponto aqui é que a Luciane, quando saiu da universidade, da Federal também, fez mestrado lá em linguística e já foi para o corporativo. Então, ela atendeu desde a academia, professores ali que iam participar de congressos, né, preparação da língua, mas também já foi para o corporativo, isso em 95. Ih, já queimei seu Ai, filme, né? a denúncia, a denúncia. Ele sempre faz isso. Mais de 30 anos, eu comecei com 5. Mas o- a mas o- gente tem que ter É. orgulho dessa trajetória mesmo. Mas você sabe que o ponto é o que eu queria trazer, assim, de lá para cá, e quando eu entrei na sociedade junto com a Luciane, isso foi em 2014, 2015. E eu comecei a pensar formas diferentes que a gente poderia implementar na Project Language para trazer realmente essa experiência mais ampla. Uhum. E aí eu fui buscar na Fundação Dom Cabral. Falei, opa, a gente tem que fazer um projeto na Realmente, né? Fundação Dom Cabral para trazer sempre o melhor para o nosso cliente, para o nosso aluno. E aí a gente fez também diversas parcerias internacionais com o governo do Canadá, com as universidades, e a gente criou um projeto que geralmente é feito em outubro. A gente faz uma semana de internacionalização, que aí uma Legal. experiência na Fundação Dom Cabral, mas a gente também traz a universidade de fora para cá. E aí o nosso aluno, ele tem a oportunidade, com um custo-benefício muito legal, de já viver o que a gente chama aqui de intercâmbio reverso. Uhum. Em vez dele ir, ele de repente não tem essa grana agora para Sim. ir, mas a gente faz o contrário, traz a universidade para que ele possa ser treinado aqui. E aí ele vai ser treinado na língua, em relação à carreira, abrir o horizonte sobre mercado internacional, e ele já tem essa experiência do intercâmbio. E isso é muito rico. É muito rico e é bacana você trazer, porque a nossa empresa também, a gente tem muito isso. A gente tem Ah, que muitos legal, tá colegas de vendo? fora que vêm trabalhar no Brasil, seja num projeto ou às vezes ficam mais tempo. E é também essa oportunidade que a gente tem de conhecer mais profundamente uma outra cultura através desse colega que está aqui. Uhum. E vice-versa, né? E ele também tem a oportunidade de conhecer mais sobre o Brasil e, às vezes, desmistificar coisas, né? Que ainda Tirar os os estereótipos. estereótipos, né? Que são comuns, né? É. Não é só do brasileiro. Quando a gente fala do alemão, também a gente usa muito estereótipo, do americano, enfim. Então, é muito legal essa possibilidade também que a nossa empresa permite, né? Sim. Claro que não é todo mundo que vai conseguir uma experiência fora, É. mas quando tem um colega de fora que trabalha conosco, de certa forma, é quase que todo mundo que tem a Porque a oportunidade gente de acaba conversar. viabilizando isso, né? E isso é muito legal, porque É. você trazer a experiência real do mundo conectado, globalizado, e trazer para dentro da sua casa, Brasil, opa! É. Que legal, tem uma experiência Sim. de conhecer o mercado internacional, vivendo na prática, dentro da minha organização, esse momento. Muito Exato. legal. Internacionalizar não é mais só ir para fora, né? Você tem essa oportunidade aqui também, né? E um ponto que você tocou, gente, vou falar isso para vocês como especialista agora em língua. Não precisa aquele inglês do Obama. A gente tem outros casos, inclusive americanos também, que não têm o inglês assim e são presidentes e tal. Precisa entender como comunicar e o que você precisa comunicar. Então, a gente recebe profissionais, desde que não têm conhecimento de inglês, mas que moraram fora, estudaram fora e continuam com essa sensação: meu inglês não é bacana. É. Mas a culpa não está na língua. A questão que você falou muito importante, Ana, é da cultura. Entender como as pessoas se comunicam, e até mesmo dentro da organização. O recurso humano se comunica de uma forma, o financeiro de outra, a engenharia de outra. Uhum. Ficar no tecniquez, o problema não é a língua. Você não vai se entender. Perfeito. Então, entender como o outro se comunica, você consegue, de repente, colocar um mínimo de língua e muito mais de humano, e muito mais de comunicação, e muito mais de escutativa, e muito mais de observação, e você consegue uma comunicação. Mas eu acho que você falou
é o que a gente precisa fazer, né, Lu? A gente precisa acreditar nisso, porque isso é uma Sim. verdade. E acreditando nisso, a gente consegue tirar essa barreira, que foi o meu caso, como eu falei, né? Eu tinha muito isso, ai, nossa, eu escutava o inglês dos meus. Eu escuto até hoje, né? O inglês dos meus colegas e falo, nossa, perfeito. Às vezes eu comento com o meu time e falo, nossa, a gente estava numa apresentação, eu falo, nossa, olha o inglês fulano, Oh my perfeito. God. Exato. E aí eu fico Yeah. assim, né? Eu não vou chegar nesse nível. Mas talvez não vou chegar mesmo, porque aquela pessoa teve uma experiência, eu tive outra, né, com o idioma. Mas é o que você disse, eu também é um desafio, mas tenho tentado trazer essa confiança de que é muito além do inglês, é o como eu vou falar, Uhum. é o conteúdo que eu estou trazendo, é a forma como eu estou me dispondo ali naquela reunião, né, ou naquela apresentação, de dar sequência para aquilo, ou de fazer determinada coisa, enfim. É um desafio. Tô trabalhando nisso aí, mas tenho tentado. Mas, Não, e a mas o gente tem uma desafio. cobrança, né? É muito engraçado quando a gente tá fora e que alguém fala assim, Lu is a teacher. Oh my God, the grammar. I have to speak, tem que falar bonitinho e tal. Agora eu estou batendo papo aí, Não, e tomando cerveja, eu falo que Não, a melhor coisa que tem é você conversar com os colegas, né, de fora, ou quando você está fora, ou quando eles estão aqui, e quando você está tomando cerveja, porque aí você fica. Ih, Nossa, você nem E preocupa. aí comunica leve. super bem. É. É trazer esse ambiente para a língua, né? Que não é só a língua. A língua não é o fim. Ela é a ferramenta para você fazer o que você precisa. É um exemplo disso, no segundo episódio, né, que você está assistindo, do Rodrigo Melo, que é o diretor executivo da Infosys, Assistam, gente, fantástico. ele diz exatamente isso, olha, que ele tem um case na casa dele, que a esposa dele teve um trauma quando menor, né, criança ou adolescente, para aprender inglês, e ela travou geral. E ela é uma advogada, e aí ela foi para a Infosys, foi trabalhar junto com ele, e aí virou uma consultora de SAP na área jurídica ali dentro da Infosys. Então, ela tinha muito problema nessa questão do idioma. Uhum. E aí ela foi treinando com a Lu foi destravando, e aí as reuniões hoje, então ela passou de ser uma profissional local para ser uma profissional global. Então, hoje, ela conseguiu destravar, consegue participar das reuniões, dos projetos, né, Lu, internacionais, Sim, porque não com é a língua. A desenvoltura. gente tem ideia de. Porque a gramática da língua portuguesa ela é muito rica Uhum. e muito complexa. Bem Em complexo. inglês, eu brinco que é uma vagabond language. Nada varia, nada se cria, tudo se reutiliza, né? Você tem booking, porque antes as reservas eram feitas num livro, então se tornou um verbo, booking, e tá tudo certo. E para que eu vou criar uma nova palavra? Não existe. Eu nunca tinha pensado nisso, é uma verdade. Em inglês, então às vezes a gente procura uma palavra e tal, aí quando você vai falar, não, mas peraí, é sério? Lu, sério que é isso? É sério. Sério que é isso? Porque nada se cria, tudo se reutiliza. Então, a partir do momento que você vai percebendo isso, mas para perceber isso você tem que se expor. É. E aí é muito mais sério a questão da comunicação. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em todas as GS possíveis que tinham aqui em Minas. Healthcare e tal. E aí eu via o brasileiro fazer uma apresentação com 30 slides, cheio de texto, gastava um tempo, eu revisava, não sei o que, aquele desespero. Vinha o big guy, olhava 3 slides. Porque o americano se comunica no qual é o cenário, qual é o resultado, em quanto tempo eu vou ter esse resultado. Uhum. Então era uma Straight to the point. frustração, uma improdutividade. E aí? Então, entender como se comunica e colocar a língua como base faz toda a diferença. Esse é o lance. E entender que nas culturas distintas você tem formas distintas de fazer ou expectativas distintas também daquele resultado, né? E é o que você Sim. falou, você precisa se adaptar para aquilo. Mas para isso você tem que se expor. Então também é uma outra barreira que precisa quebrar, né? Eu falo isso muito com o meu time, com as pessoas da empresa, assim, se expõe, porque quem está ali, e a grande maioria dos nossos colegas também não são nativos. Então, eles também entendem que existe uma dificuldade. Então, as pessoas. Nativo também não fala perfeito. Mas ainda assim, né? Ainda que ele
tenha nascido naquele berço ali e fale aquela É. língua com mais propriedade, ele também entende que você não é. Então, Exato. existe essa, e principalmente no ambiente corporativo. Pode ser que numa viagem a passeio, às vezes você vai perguntar uma coisa para uma pessoa, você vai perguntar de uma forma errada e a pessoa vai ter meio preguiça, não vai querer te responder. Mas isso não é o caso. Quando a gente traz para o mundo corporativo, todas as pessoas que estão ali, elas têm essa sensibilidade, elas entendem que por exemplo, hoje, durante muitos anos, na SMS, a língua, né, o idioma sempre foi o alemão e na Povurt sempre foi o francês. Uhum. Então, foi preciso quebrar isso também para eles, porque eles estavam muito Sim. acostumados a fazer reunião só em alemão ou reunião só em francês, né, no caso da Povurt, e a gente tinha muitos materiais, então várias vezes aconteceu no início, eu ia pedir às vezes um material para um colega de Luxemburgo, ele me mandava um material em francês. Então, assim, não tinha essa preocupação. E hoje a gente, com a internacionalização e com esse entendimento de que nós somos uma empresa global, a gente tem trazido cada vez mais, então, o idioma é o inglês. É a língua do aí mercado, e né? aí é isso. A matriz, não, né? A língua, o idioma nativo da matriz não é o inglês. Então, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo. Sim. Então, Junto. eu acho que a gente tem que Readaptando começar tudo. com essa premissa, né? Tá É. todo mundo ali no mesmo barco. Ok. Então, eu vou começar a me expor, porque à medida que eu for me expor, sim, eu vou fazer uma primeira reunião, talvez não vai ser tão boa. Talvez na primeira reunião eu vou precisar de 30 slides, porque eu fico mais seguro em ler do que falar. Mas a partir do momento que você vai, né, se colocando nessa expondo, situação, se expondo, você vai se acostumando também. Você vai vendo aí é o que você disse, é muito mais sobre se comunicar e não mais sobre o idioma. Sim. É muito mais sobre você estar pautado tecnicamente com aquilo que você quer defender, de repente, como ideia, do que o idioma. Uhum. E aí, quando isso vai se tornando mais natural, você já não tem aquela coisa, igual acontece comigo, né? Toda noite eu olho minha agenda do dia seguinte para ver o que eu tenho. Eu não tenho mais aquela preocupação, nossa, amanhã eu tenho uma reunião em inglês, tal, tal, tal. Não, eu tenho desse assunto? Ah, não, então beleza, já sei que esse assunto foi Mas ficando sabe que é natural. interessante, assim, a gente fez uma reunião com o presidente de uma grande organização e a gente estava tratando exatamente disso, né? Porque muitas vezes os resultados não chegam, não é por conta do inglês que de repente não é tão bem falado, mas sobretudo a comunicação de negócios não está sendo muito bem aplicada. Por quê? Por entender esse cenário, olha, vou fazer uma apresentação, deixa eu me preparar aqui antes. É isso. Vou fazer uma reunião, vou fazer um call, ou seja, mandar um e-mail que seja. Como é que eu mando esse e-mail? Como é que essa minha comunicação vai chegar? Então, não é propriamente dito somente a questão da língua, mas transcende a isso, né? Uhum. É trazer esse olhar para a comunicação internacional de negócio. Né? É trazer a sua expertise, porque você não teria problema em português, digamos assim, para fazer isso. Então, como que eu trago isso? Então, quais são as minhas preocupações se eu tivesse uma reunião em português? É trazer o resultado, é não tocar nesse ponto agora, senão a minha reunião vai para o brejo, eu Uhum. tenho que trocar no final, nananã. É trazer isso para a Maravilha. língua, porque é isso que vai fazer a diferença, e não a língua em si E só. quando a gente, no nosso caso, quando nós somos convidados para ir para o exterior, nós não somos convidados porque o nosso inglês é maravilhoso, né? Eu não fui convidada para ir para Luxemburgo porque o meu inglês era muito bom. Eu fui convidada porque eu fiz um trabalho aqui no Brasil, em termos de RH, que foi um Uhum. trabalho muito consolidado e que a matriz não tinha essa mesma diretriz. Uau, Então, eu que recebi esse interessante. convite do vice-presidente da época e ele falou: Bom, eu queria que você levasse um pouco desse trabalho que você fez aqui para lá. E aí foi muito bacana que quando eu cheguei, além de ajudar o RH local, digamos assim, né? Eu falei, bom, tem tantas coisas que eu queria fazer pro grupo que Que lá, legal. sentadinha na minha cadeira, eu não tinha oportunidade, mas aqui eu tenho, né? Eu tô junto com os tomadores de Aqui eu tô decisão, criando, né? Aqui exato. eu tô Então, fazendo. por que Os não, caras aqui, por que né? não aproveitar essa oportunidade? Então, na época, a Povult não tinha também valores instituídos. A gente tinha algumas palavras no site, algumas frases no site, mas que não diziam nada e não eram valores para as outras entidades do grupo. E eu falei, bom, então vamos fazer um trabalho assim, já que eu tô aqui, já que eu consigo reunir as pessoas e tal. E aí a gente fez um trabalho muito bacana, que foi de realmente descrever os valores para o grupo Povult naquela época. E aí a gente apresentou para o board, foi super bacana e tal, aprovamos. Enfim, e deu tudo certo. Aí, depois que a SMS adquiriu a Povult, eu tive a oportunidade de fazer esse mesmo questionamento. Falar, bom, a gente tem valores na SMS?
Não temos. Descritos, assim, não. Uhum. Porque também, apesar de ser um grupo multinacional, até então era um grupo muito centrado ali nas coisas que Uhum. aconteciam na Alemanha, né? Não temos. Bom, então se a gente está no momento de fusão, nada melhor do que isso, porque se a gente vai construir uma nova empresa, né? A gente está comprando uma empresa que é renomada, que é a Polvust, então a gente vai construir uma nova empresa, por que não já construir uma nova empresa com essa nova base, né? Com Sim, isso com com tudo aquilo que vai isso nos guiar. definido, né? Aham. E aí, na época, o vice-presidente, que era da SMS, de RH, falou comigo assim, mas isso vai custar muito dinheiro. Vai custar muito dinheiro, vai custar muito tempo, o board não vai aprovar. Como eu tinha tido aquela experiência na Polvust, eu falei, bom, eu sei fazer, Você já tem o eu já tenho teve o uns case. parceiros que vão me ajudar nisso aí, dá para fazer. Aí eu falei com ele assim, eu posso tentar? Aí ele olhou para mim, como assim? Né? Você vai tentar? Eu falei, vou, eu posso tentar? Posso tentar te mostrar um projeto a partir disso e tal? Aí ele falou comigo desse jeito. Pode, não vai dar certo, mas pode. Uau. Mas não vai dar certo, não foi no sentido ruim, não. Foi eu assim, sei. eu não acho que vai, porque naquela época eles já tinham feito um estudo com uma outra empresa, uma consultoria, para fazer esse trabalho. Então, eles queriam fazer um mega trabalho de implementação de valores, que era, assim, uma pesquisa extensa com todos os Aí empregados, sim ia custar vários muito, né? fóruns. É claro que ia custar muito dinheiro. Então, eu falei, bom, ok. Aí eu tinha uma parceira de RH na época que topou comigo, e ela é muito boa também com a parte de internacionalização e tal, conheci muita gente, porque assim, eu era Polvurt, né? Então, eu ainda estava conhecendo aquele ambiente de SMS. E Uhum. ela sempre foi SMS, então eu tinha muitas conexões. Falei, bom, é disso que eu preciso. E aí, juntei com uma pessoa da Polvurt que, na época, né, era um diretor que tinha feito esse trabalho comigo, mas ele também estava entrando na SMS. Hoje ele tem até uma outra posição mais alta na SMS também. Então, ele estava entrando, ele já participava do board. Falei, bom, a gente já se conhece, já tem uma parceria, dá para trazer ele. E aí a gente montou um grupo multidisciplinar, um grupo pequeno, e a gente foi construindo os valores. Aí depois a gente soltou uma pesquisa no Forms, que é uma coisa simples, né, não custa dinheiro. Soltou uma pesquisa no Forms para não toda a população, mas grande parte, uma amostra Uma amostra. interessante. Para ter uma amostra ali, né? Isso. E aí fizemos a nossa defesa para o board, e hoje, né, os 5 valores que vocês encontram aí Aham. nas redes, né, no Nasceu LinkedIn, do seu saiu. protagonismo, olha só que interessante. Muito legal. E do Essa eu não posso case? ser modesta, não, tem que falar que foi mesmo. Foi protagonismo, Com certeza. Foi desse Legal. protagonismo. Com Então, é o que eu tô certeza. dizendo, eu não tenho o melhor inglês, eu tenho consciência disso. Mas a base técnica, a forma de comunicar, a forma de A defender um comunicação mais projeto, assertiva, isso eu você... sabia fazer. De processo Então, achei estratégias. exatamente os parceiros certos e é isso. Ai, show. Muito legal. Por isso que é sempre bom ouvir as histórias de sucesso, né? Não. Esse projeto, Ana, a gente sempre fala aqui, ele nasceu há pouco tempo, a gente está aqui no 4º episódio, né? O seu é o 4º Que episódio. honra. E assim, a gente espera que esse conteúdo que a gente está produzindo, ele possa realmente impactar milhares de profissionais em suas organizações. E Então, desmitificar muitas coisas que às vezes as exatamente. pessoas têm um estereótipo aí por trás de algumas questões, e que é esse o nosso objetivo, tirar isso e mostrar a realidade, Que né? Como bom. que tá dentro do mercado. E vocês Porque estão fazendo vai... isso super bem. Obrigado. E assim, e é por isso que não impacta somente na sua área, né, dentro do RH. Pelo contrário, na verdade, esse papo, tudo que a gente está trazendo aqui à mesa, na verdade, ele acaba impactando em todos os setores de uma empresa, né? Porque a gente está Sim. falando sobre qualificação, ser um melhor profissional, ter uma atenção melhor naquilo que você está fazendo, desenvolver o seu inglês, outras habilidades. Por quê? Networking. Porque quando você se preocupa em ser um protagonista, eu sempre entendo assim, eu preciso empreender a minha carreira. Então, a minha carreira também é o meu negócio. Então, como é que eu vou lidar com a minha carreira dentro da organização? Então, se eu tenho esse alinhamento, sabendo o que a organização quer, deseja de mim, e eu também me torno protagonista desse processo, é um casamento perfeito. Na verdade, a gente tem que ser assim. Tem que ser Porque assim. eu falo que, assim, o conhecimento, ele é seu. Não é da empresa, ele é seu conhecimento. É claro que a gente, enquanto empresa, né, a gente tem que preocupar em criar ferramentas para que esse conhecimento permaneça. Uhum. Mas a gente, enquanto profissional, esse conhecimento é meu, a formação que eu fiz ela é minha, o que eu estudei é meu. Então, assim, é estranho a gente ter que falar para as pessoas que elas têm que ser protagonistas da carreira delas, porque isso É. deveria ser uma condição sine qua non, assim, né? É. Você quer entrar?
Você quer trabalhar? Independente do que você vai fazer? O jogo é esse, né? É. Você que tem que tomar conta disso e ser, de fato, enfim, vou usar o protagonista de novo, mas mais nesse sentido assim, você que tem que guiar isso, você que tem que dar o tom, você que tem que definir o que você vai fazer, o que você não vai fazer, o que faz Até sentido, para o que não liderar o faz. próprio crescimento, né? Sim. Ou seja, o profissional tem que liderar o próprio crescimento, né? E Ana, a gente está caminhando para o final do podcast. A gente queria Ai, foi uma agradecer delícia. a sua presença e eu queria terminar com uma pergunta para você em 1 minuto. Dentro desse tempo, né? Diante desse tempo que a gente vem desenvolvendo uma parceria com a SMS através da President Language, por que você indica President Language para os colaboradores SMS e também por que você indicaria para as outras organizações? Sem sombra de dúvidas, por esse trabalho completo que vocês entregam. Eu acho que esse é o grande diferencial que vocês têm. E não só isso, eu vejo que a preocupação que vocês têm com os alunos, ela é genuína. De fato, vocês se interessam pelo aquele aluno, vocês se interessam pela carreira dele, vocês querem que ele se desenvolva, vocês vibram. Eu vejo Muito. isso, eu acho isso tão bonito. É Vocês muito vibram legal. com a conquista das pessoas. Então, é isso que a gente precisa, né, gente? É de coisas reais na nossa vida, sabe? A gente já vive muita coisa artificial, né? E a gente precisa de coisas reais. E vocês, como empresa, vocês entregam esse real. E é um orgulho ser parceiro de vocês na SMS, Poxa, mas é um obrigado. orgulho também, né? Eu me considero amiga de vocês, uma pessoa que Poxa admira o vida. trabalho de vocês. E obrigada. A Ana, admiração é mútua, admiração com mútua. certeza, Dia. Ana, muito obrigado pela sua Eu participação. que agradeço. Com certeza a gente vai encontrar em outros programas e outras, né? Inclusive tem um projeto lá da Fundação Dom Cabral, né? E gostaria de deixar um recado para você também que está assistindo esse programa. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta, faça um comentário sobre habilidades e competências que você acha que precisa desenvolver para que a gente possa responder. E não deixe de compartilhar com o máximo de profissionais dentro da sua rede de contatos, né? Se esse realmente foi um conteúdo relevante para você. Então, a gente se despede. Ana, mais uma vez, obrigado, Luciane. Obrigada, foi um E a gente se prazer. encontra no próximo episódio. Até o próximo, Até o gente. próximo. Até lá, obrigada.